E aí galera, tudo certo? Meu nome é Luísa Ferreira e hoje estou aqui para gravar mais um vídeo sobre agronomia com o Gregório e a gente esqueceu de fazer a outra introdução, então eu vou falar para vocês aqui. E não se esqueça de se inscrever no canal, dar joinha e nas minhas redes sociais. Beijinhos! Ah, é da experiência da França, a sua experiência da França. Então, foi bem legal. Obrigada, tchau gente! Tchau, gente! Esse foi mais um story. Fala sério! Ah, foi gostoso, porque assim, o que aconteceu? Você só viajou, Gregório? Sim. Então, o que acontece? O que aconteceu com a minha experiência, a nossa experiência na França? O programa e principalmente as informações que a gente recebeu da universidade que a gente ia ficar, elas foram um pouco... École, é uma escola, né? É, uma escola, então, outra coisa. E eu acho que esse que foi o problema, não foi nem a cidade, porque eu já falei no vídeo lá do intercâmbio, que não foi a cidade, a gente ficou numa cidade pequena, perto de uma cidade pequena. A gente morava numa cidade pequena, perto de uma cidade pequena, que Clermont era uma cidade pequena. Mas é que todas as cidades na França, elas são daquele tamanho. Não, eu sei, mas era uma cidade pequenininha. Não era uma cidade. A gente não tinha... A gente tem que lembrar que era uma comune. Era uma comunidade. Ela não era... E não tinha ônibus no domingo. Era uma comunidade E era frio. E não tinha... E o sol saía 4 horas da tarde. Mas é que isso aí é tudo relevante se a gente tivesse... Porque assim, o que faltou foi o seguinte. Não, deixa eu só concluir o negócio. E o problema foi que era uma escola. Então era uma escola de engenheiro, não era uma universidade com aquela gentalhada que tem universidade, entendeu? Era um negócio restrito a tipo 300 pessoas no máximo, que eu acho que nem tinha 300 pessoas lá. Então... E era era tudo junto. Então tu tinha a aula ali, aí tu vinha pro quarto aqui, tu via pro... todo mundo tava muito grudado, todo mundo... Era uma família ali, entendeu? E aí... sei lá. Tá, mas continua, fala o que você fala. Então, o programa ele foi... Faltou umas coisas, assim. Eu acho que eles tinham que ter proporcionado um pouquinho mais de coisas pra gente e exigido da gente um pouquinho mais. Que eu achei também. O que podia ter acontecido? A gente podia ter tido que escolher um projeto de pesquisa antes de ir. Entendeu? A gente podia ter que ter uma pergunta ou para fazer a inscrição, para entrar no programa, a gente tinha que ter uma pergunta que a gente tinha que responder lá. Eu acho que a gente tinha que, todos os Erasmus, eles deviam ser obrigados a fazer o estágio no final. Isso porque também. Isso valoriza muito a fala, entendeu? Tipo, aprender, a conversar com o pessoal. E eu acho que tinha que ser muito importante. E também, a escola que a gente ficou, ela não tinha tanto a ver com agronomia. Eu achei que ela tinha mais a ver com alimentos. A gente teve muito mais coisa de alimentos. Lá, sim, era bem, eles eram engenheiros agrônomos, só que eles eram muito coisa de alimento. Muita coisa de alimentos. Era muita coisa de alimento. Não tinha nenhum laboratório que não fosse de alimentos. Só de alimentos. Só que em contrapartida, a opção que eu escolhi era toda voltada para genética. Eu queria de animal, não consegui passar, mas daí a parte mais... Mas a menina que saiu, ela não sabia nem o que eram ruminantes. Ela não sabia o que era gestação. Não, ela não sabia o que era ruminante. Mas ela não sabia o que era gestação. Todo mundo, tipo, a gente tava tendo uma aula, foi acho que no comecinho assim, que a mulher, acho que eles queriam falar, não, vamos introduzi-los aqui na escola. Aí tinha todo mundo os Erasmus, tipo a gente, e tinha uma francesa, ela era francesa, né? E ela veio de outro colégio, não sei o que aconteceu. Ela ia fazer estágio, ela ia sair para um estágio na área de animal, e aí a professora, eles foram dar essa aula pra ela. Aí eles estavam dando, não sei o que, e olha que a gente tava no começo, então o nosso francês tava né? E daí a professora falou gestante, e ela na gestação, e ela não sabia, daí todo mundo se olhou assim, tipo, hã? Aí ela teve que explicar pra menina o que era gestação. Estro, acho que ela teve que se explicar, não era? Não, era gestação, eu lembro que era uma coisa, tipo, muito fácil. Não, essa era mais difícil de explicar. Essa é difícil de explicar, tem toda aquela parada, aquele negócio, ter explicado... Foi tipo gestação, Foi gestação, cara, e todo mundo... Não, e a menina também não sabia o que eram ruminantes. Ruminantes. Ela, porque os ruminantes, aí ela perguntou, professor, o que são? Por que são ruminantes? Não, porque eles têm mais um tom, tá? Gente, não, sério, a gente ficou tipo, what?
Então, tudo bem. Pode ser que a menina ela não tenha aprendido isso porque ela não quis. Mas eu vi essa falta. Tipo, assim, se eles tivessem... O ponto principal. Se a gente fosse... Eles tinham que ser mais duros com a gente. A gente tinha que ter botado chicote nas nossas costas e falar assim, ó, vai ser isso e é isso, é isso, é isso. Eles eram muito coraçãozinho, amor, porque eram as mulheres que cuidavam da gente. Não por isso, não por ser mulher e a gata. Mas elas eram, tipo assim, quando pelo menos a Silviane, que não era responsável pela faculdade, vamos dizer assim, pelas aulas, ela era super amor com a gente. E a mulher, quando eu fui lá falar com ela falou que pra gente não fazer... Eles tinham que fazer 10 matérias, 15 matérias. Eles tinham que fazer muitas matérias. O dia inteiro. Era das 7 horas da manhã até as 6 da tarde. Eles faziam direto matéria, todos os dias. Não tinha esse negócio de... sexta-feira não. Não. Eles estão fazendo tudo. E ela falou assim, não. Vocês não, só faz 5. No máximo 5. E eles achavam que a língua ia ser um problema muito grande. Só que não ter aula, acho que foi o problema. Porque daí você não tem tanto esse negócio da língua, entendeu? Eu achei assim. E outra coisa também, a formação de engenheiro lá deles é diferente da formação de engenheiro daqui da gente. Eu achei bem precário. Lá eles... Não é precário, aqui é outra função completamente diferente. Essa criançada lá não vai construir ponte, eles não vão cuidar... Eles não vão fazer muita coisa que eles não vão ser responsáveis por assim, responsáveis igual a gente é no campo. Mas eu achei muito mais fácil. A nossa universidade é muito mais puxada que a deles. Isso, gente, assim, ó... Nessa parte, sim. Tipo, eles... E esse pessoal já veio de 2 anos... de engenharia, que esse pessoal já veio de 2 anos de engenharia, que era o básico. Eu adorei isso, que parecia muito legal. Legal. Todos os engenheiros são pautados nesse nível e aí depois você especializa. Que é tipo o segundo vestibular deles. Por isso que eles são tão bons em matemática, eles são muito bons. Eu lembro que a gente teve uma aula... química também era muito bom. Que eles faziam dedução de fórmula, né? Eles sabiam fazer e eles não se sentiam tipo, ai meu Deus, matemática, sabe? Que nem a gente aqui. Mas não, eles vocês também gostam, né? Eles pra gostam. falar 80, eles somam 4 vezes 20. Então... eles gostam de somar as coisas. 19 é 4 vezes 20 e o mais louco que eu lembro que a secretária... Não sei quem que foi. Eu sei que eu tava conversando com a mulher e ela fez uma soma na mão. E a calculadora dela estava do lado. Eles gostam de fazer a soma na mão. Não tem essa de calculadora. Aí... Não, isso foi no... Onde é que foi? Eu sei que alguém fez isso. Recepção do primeiro hotel. Que ela fez a soma na mão, né? Eles gostam, eles gostam de matemática, mas... Aí, bom, voltando. Aí a gente tinha que ter ido pra lá com uma pergunta pra responder. E aí, assim, uma pergunta que pudesse ser relacionada ao que a gente queria, a uma coisa pessoal, mas uma pergunta e uma coisa que a gente tinha que apresentar depois, sabe? Eu também acho. Eu podia ter ido... Uma coisa que a gente gostou bastante era como funcionava o comércio o comércio lá, de produtos agropecuários, assim, que é diferente daqui. Aqui a gente tem que botar o produto na gôndola, senão, e ele tem que estar bonito e tem que estar, senão ninguém compra, senão você não vende. Lá não, lá o pessoal, as pessoas vão atrás. A gente viu, o Eric conversou com um cara, ele produzia 20 mil quilos, não lembro se era 2 mil quilos de queijo por ano, a um preço super bom, porque era o queijo da região, e ele não gastava 1 centavo de publicidade e 1 centavo de transporte, coisa porque todo mundo vinha comprar. Ele não vendia pra fora, ele só vendia dentro da casa dele. Isso é uma coisa legal deles lá, que eles valorizam o produto da região. Então, se aqui a gente não produz açaí, por exemplo, não vão comer açaí aqui, entendeu? Tipo, eles valorizam o queijo da região, o vinho da região, a comida típica da região, tipo, os produtores da região. Então, não precisa tu pegar um caminhão, encher e levar lá pro outro lado do país, que nem aqui, entendeu? Só que lá ainda é muito perto, se você for pensar. Muito perto. Tipo, 4 horas Você tá em outro país. Não, você andou a França inteira, 6 horas, você vai de cima a baixo, 8 horas, você vai de cima a baixo. 8 horas a gente veio de Santa Catarina pra São Paulo, entendeu? Lá não, lá é, nossa senhora, meu Deus. Então,
mesmo sendo tão pequeno, eles valorizam muito as coisas deles, né? Isso tem um lado bom e tem um lado ruim. Tem o lado bom de que fortalece o comércio e tem um lado ruim que eles são muito xenofóbicos. Muito xenofóbicos. Eu não... Aí cai um monte de coisa de criação, não sei se de criação, mas de contextos sociais que a gente não consegue entender. Mas porque aqui o Brasil no coração, nosso né? nível, no meu nível de compreensão da cultura francesa e de como eles lidam com outras culturas, eles pareciam xenofóbicos para mim, porque eu sou um brasileiro que foi criado nessas condições. Para eles não, para eles era normal chamar, tipo, fazer brincadeira com gente. Lembra que o menino falou, você tá indo lá pra Gare do Nord, lá você tá indo pra África? Tipo, eu ia achar ofensivo demais isso, mas pra eles não, pra eles whatever. Eu não entendo essa concepção de humor deles também. Pra mim pareceu ruim, que nem igual a mesma coisa assim. Nos Estados Unidos e em uns outros países tem piadas que não pode fazer, e aqui a gente faz, entendeu? Aí, é complicado. Mas pra mim me pareceu xenofobia. Mas eles têm muito imigrante lá. Muitos imigrantes lá. Viu? Tem muito imigrante. Eles não tratam as pessoas diferentes nas questões mais importantes, principalmente questão de direito civil, assim. A gente como estudante, a gente tinha os mesmos direitos de um cidadão francês, porque a gente tinha o visto, a gente podia trabalhar. Então, a gente tinha direito, se a gente fosse trabalhar, a gente ia ter direito à mesma quantidade de férias, à mesma quantidade de tudo. E aos mesmos, se a gente morasse juntos, se a gente tivesse filho e coisa, a gente ia ter direito a mais um dinheiro da CAF lá que eles ajudam. Então, é uma besteira dizer que nos outros países não existe ajuda financeira para as pessoas, que o Bolsa Família é uma loucura, que isso aqui não, lá eles ajudam bastante. Bastante, você não precisa promover quase nada. E não é então, tipo assim, se você tiver só no 5º filho que eles vão te ajudar. Não, eles ajudam antes. Não existe isso. Isso é uma visão, misconception, uma visão mal feita de fora do país. É só tu indo pro país pra tu saber, não fica ouvindo coisas dos outros e achar. Também, não é só indo pro país, não vamos colocar... Tem que morar, né? Tem que morar. Não vamos colocar nisso. É só querer pesquisar mesmo, querer entender como funcionam as leis dos outros países que você consegue achar. Mas tem muito imigrante lá. Muito imigrante. Assim, principalmente dos países em que a França colonizou. Na África, países muçulmanos em que... qual que era? Qual que a gente foi? Lembro. Marrocos, eles falam a segunda língua é francês, por quê? Porque foi a França que colonizou. Então tem bastante desse negócio. E o mais legal que eu achei na França é que, não só na França, mas em outros países que a gente foi, que o pessoal, assim, você tá passando na rua e daqui a pouco vem uma língua, aí outra língua diferente, aí outra coisa. É tipo muita cultura, sabe? Muita cultura diferente no mesmo lugar. Então não é que nem aqui no Brasil que você só ouve português, sabe? Não, lá tem tipo muitas línguas. Se bem que aqui agora você passa, tem os haitianos falando, que legal. tem uma... Eu acho legal isso, tipo, várias culturas juntas, é massa. Então, a Luísa tava pensando em trocar o nome do canal, mas se ela fizer um filme, se ela fizer um vídeo comigo por mês, vira coisas aleatórias, por quê? Porque a gente sai totalmente de agronomia, é verdade, né? Mas é que a agronomia tá vinculada com bastante coisa. Bastante coisa, A gente tem socioeconomia rural, tipo, como que a nossa produção afeta as outras pessoas. Já sei, eu vou colocar no título do vídeo, Filosofia do Gregório. Filosofando com Gregório. Pode fazer um vídeo de mais uns 8 vídeos só nessa conversa. Eu vou pensar em outro assunto, daí a gente volta pra aproveitar. Tá, então fala assim, Quer fazer mais? Eu vou fazer mais, agora a gente tem que dar tchau, porque a gente não deu tchau do outro vídeo. Então a gente tem que fazer 2 tchau. 2 tchau, tá. Tchau, galera. Então é isso, gente. A gente vai continuar se vê no próximo vídeo e a gente vai fazer mais vídeos com o Gregório.